Que tal estudar em uma universidade completa com bolsa de 100%? Faça o vestibular Top 50 Univale e concorra a 50 bolsas nos cursos de graduação com desconto de 40%, 60% e até 100%. As provas serão no dia 7 de fevereiro e você tem até o dia 5 para fazer sua inscrição de forma gratuita. Mas corre, porque as vagas são limitadas. Para conferir mais informações, vá no nosso site univale.br e veja o nosso edital. Somente uma universidade completa te conduz para uma vida de sucesso. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores, nos quatro cantos desse país e, quiçá, no universo. Meu nome é Felipe, eu sou professor de matemática e de física e, a convite da Univale, vamos aqui falar um pouco, sobre essa reta final de preparação para a prova mais esperada de todos os estudantes brasileiros. Vamos conversar um pouco sobre a apresentação tanto da disciplina de matemática quanto da disciplina de física na prova do Enem. Vou fazer utilização aqui de alguns slides para a gente poder guiar a nossa conversa. Espero que seja proveitoso para todos e vamos junto. Então, vamos iniciar aqui a nossa roda de conversa falando sobre a matemática e as suas tecnologias. Essa prova, ela tem toda aí uma mística, uma ansiedade em cima dela, por conta do conteúdo de matemática. E uma coisa vale a pena ser ressaltada. Ela é a única disciplina que é cobrada, vamos assim dizer, sozinha no Enem. Até mesmo a prova de linguagem, ela divide protagonismo com outros conteúdos. Agora, a matemática, ela é a estrelinha do seu dia, a estrelinha da sua prova. Então, acaba que a gente precisa de dominar muito mais conteúdo, de ter muito mais visão sobre o que vai ser feito durante essa prova. Durante as questões, quando vocês forem pegar para ler, não há comando direto na prova de matemática. O que é um comando direto? Faça isso, calcule isso, encontre aquilo. Você não vai ter esse tipo de comando assim explícito. Você vai utilizar das suas habilidades, daquilo que você estudou, que você acumulou ao longo do seu percurso como estudante, para o quê? Decodificar, entender, extrair as informações daquele exercício e poder utilizar essas leis, essas fórmulas, essas regras, para encontrar aquilo que é pedido pelo enunciado. Há uma tendência ali em 2018, 2019, de um caráter mais conteudista na prova de matemática. O que isso significa? Significa que a gente está colocando cada vez mais tópicos de estudo dentro da prova de matemática. Se antes a gente conseguia dar aí uma estudada geral e conseguir fazer um panorama da prova, hoje em dia é necessário mais pormenores, mais especificação, porém não precisam ficar preocupados que nós vamos comentar sobre isso, sobre aqueles principais focos que nós vamos ter durante essa reta final de estudo. E olha, gente, o Enem, ele busca valorizar e avaliar a questão lógico-matemática do aluno. Então, as questões, ao serem apresentadas de forma contextualizada, ela vai utilizar situações do dia a dia para você aplicar os seus conhecimentos. Nada disso de encontre o X da figura. Isso vocês podem tirar da mente. De forma geral, eu vou apresentar para vocês os grandes troncos de conteúdo que a gente vai ter na prova de matemática. Vocês vão ver aí que basicamente vai ser dividido em grandezas, gráficos e tabelas, aritmética, geometria espacial, funções, geometria plana, estatística e probabilidade. Dentro desses ramos principais, há algumas ramificações, como eu vou apresentar aqui para vocês
após falar um pouquinho aí do panorama global. Em grandezas proporcionais e média aritmética, a gente vai englobar ali o conhecimento de razão, proporção, regra de 3, porcentagem e escalas. Esse tronco, gente, pelo levantamento feito de 2007 até 2019, é o mais utilizado na prova do Enem. E ele tem uma importância ímpar. Por quê? Porque esse conhecimento ele também vai ser utilizado em outras áreas, em outras provas, em outras atividades da sua avaliação do seu exame. Você vai ver, passei até rápido demais, você vai ver esses conteúdos sendo relacionados diretamente com a parte de tabelas, com a análise de situações que vão ser postas para a gente. Vou trazer aqui um exemplo do exame de 2012. José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas certa quantidade de laranja. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 2 partes, sendo que, ao final da primeira, eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6:5:4. Na segunda, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4:4:2, respectivamente. Então, olha só, gente. Foi dado o texto base de onde vocês devem remover as informações principais, destacar, anota no cantinho da prova. É importante fazer esse destaque para uma visualização mais clara. Aí, depois dessa apresentação do texto base, vem a parte do, vamos dizer assim, comando, que é onde vai se apresentar a pergunta, a questão, aquilo que nós devemos desenvolver para responder e marcar a alternativa. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? E aí ele vai dar aí as 5 opções. No Enem, gente, todas as questões possuem 5 alternativas, sendo uma correta e 4 consideradas como destratores. A gente vai também falar na parte de dicas mais para frente. E aí, quando a gente parte para a resolução das questões do Enem, vocês vão ver que nunca um conteúdo vai ser aplicado de forma isolada. A gente sempre vai precisar de trazer outras coisas, outras ferramentas, outras partes do nosso conteúdo. Então, olha, inicia a resolução definindo aí uma função, uma relação entre eles. Olha só, outro entroncamento sendo necessário para a gente resolver nossa questão aqui. E aí a gente utiliza as informações do enunciado para poder fazer as contas, as transformações algébricas, chegar em novas relações em forma de fração, para podermos, ao realizar as comparações, ver que, enquanto João manteve a quantidade dele constante nos 2 trajetos, Carlos teve um aumento, Paulo teve uma redução, ou seja, o Paulo acabou se cansando mais na primeira parte do trajeto. Então, dessa análise, pelo meu enunciado, que disse que um deles carregou mais laranjas na segunda parte, eu já consigo observar que aqui em Carlos está a informação que eu vou trabalhar para encontrar o meu valor tão procurado de X. Então, utilizo as informações do Carlos para descobrir a quantidade de laranjas que ele fez, né, que a gente tem para carregar no total, e utilizo novamente a informação do enunciado,
que na segunda parte do trajeto a relação foi de 4 para 4 para 2, vai poder encontrar aqui, olha, que tanto o Carlos quanto o João carregaram 300 laranjas, deixando para Paulo 150, ou seja, a alternativa B do nosso enunciado. Outro ramo muito importante da prova de matemática são as estatísticas, gráficos e tabelas. Isso daí, gente, vai ser intimamente visto e utilizado também nas provas de física, de química, biologia e geografia, aonde a gente vai precisar de, uma vez analisando o gráfico, vendo a disposição, o que está escrito nele, extrair as informações para poder marcar aquilo que é pedido pelo enunciado. Geralmente, analisar o gráfico é só a primeira parte. Igual eu acabei de dizer. É onde a gente vai remover as informações e aplicar as outras fórmulas. Gente, eu estou aqui batendo muito nessa tecla, que é algo rotineiro quando eu estou orientando os estudos de algum grupo de aluno. O macete principal, a manha, o cheat de fazer uma prova muito bem feita na área de exatas, é você ir destacando as informações importantes do enunciado. Vocês vão ver que a prova, às vezes, cabem 2, no máximo 3 questões por folha. A leitura é uma leitura pesada, uma leitura cansativa. Então, se a gente destaca na prova as informações principais, aonde estão os elementos matemáticos que a gente vai poder utilizar nos cálculos, fica muito mais fácil de voltar, muito mais fácil de decodificar e de encontrar aquilo que, de fato, é necessário. Aí um exemplo de questão aí em 2017 tratava do seguinte: apresentava um gráfico que mostrava o comportamento do reservatório A e B ao longo do tempo. Vocês podem ver aqui, olha, informação do reservatório A, informação do reservatório B, passagem de tempo. Tudo que é apresentado é importante para o exercício. Vamos dar uma lida. 2 reservatórios A e B são alimentados por bombas distintas por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório nesse período de tempo pode ser observada na figura. O número de... Aí, ó, texto base e a figura como anexo complementar de informação. Então, aqui, ó, elementos visuais que vocês vão ter, claro, apresentado em praticamente todas as questões do Enem. O número de horas que os 2 reservatórios contêm a mesma quantidade de água é 1, 2, 4, 5 e 6. Gente, essas alternativas não são colocadas aqui à toa. Há uma lógica muito bem detalhada, muito bem embasada para escolha dessas alternativas aqui. Por quê? Uma análise de um desavisado pode pegar aqui e olha, não, ó, esse gráfico ele se encontra 2 vezes durante o tempo. Não, tem aqui tem um terceiro ponto. São 3 pontos. Não tem alternativa 3. Significa então que vai ser anulado. Eu vi esses 2 aqui do gráfico, eu vou usar esses 2. Atenção constante durante a prova. Essas informações não estão aqui à toa. A gente precisa de comparar as barras laterais, ou seja, as informações do eixo Y, para poder perceber que os valores são diferentes. A escala de um reservatório não é a mesma escala do outro. Essa comparação faz com que a gente perceba que a escala do reservatório A e B possui uma razão de meio. Ou seja, enquanto um reservatório vai estar marcando 10.000, o outro vai estar marcando 5.000 no mesmo nível. E aí,
Ao fazer a análise, a gente percebe que somente no valor de 30 mil litros de água, os reservatórios vão estar com a mesma quantidade durante o mesmo instante do tempo. Porque esse é um outro detalhe. Durante momentos aleatórios do dia, é óbvio que eles vão marcar o mesmo valor. Só que, enquanto um tiver com 50 mil às 8 horas da manhã, o outro vai ter 50 mil às 6 da tarde. O enunciado foi específico. Eu quero a mesma quantidade de água ao mesmo tempo. E isso só acontece no intervalo entre as 8 e 9 horas. Ou seja, durante 1 hora desse dia, os dois reservatórios têm a mesma quantidade de água. Aritmética. A área da matemática, ela vai lidar com as operações numéricas. Soma, subtração, multiplicação, divisão e, por que não, potências e raízes. Esse conteúdo também é facilmente utilizado e visto nas disciplinas da física, da química. Por quê? Porque graças à aritmética a gente consegue calcular os valores. Então, se eu sei estabilizar uma fórmula química, se eu sei encontrar a força resultante do sistema, é graças às operações numéricas. E aí a gente vai precisar, para aplicar este ramo, de manipular números naturais, inteiros, racionais, reais, ou seja, vírgula, potências de 10, número negativo. Se você tem dificuldade com esses tipos diferentes de apresentações, tá aí um bom começo para a sua revisão final, esse período que está faltando aí para a nossa data de avaliação. Seguindo, temos a geometria plana e a geometria espacial. Gente, a diferença básica entre elas é que quando eu estiver falando de algo em 2 dimensões, eu costumo falar muito com os alunos que 2 dimensões é aquilo que eu consigo apoiar, 3 dimensões é aquilo que eu consigo colocar algo dentro. Então, a geometria plana, ela vai tratar sobre os elementos em 2 dimensões. Quadrado, triângulo, círculo, retângulo, losango, hexágono. Enquanto que a geometria espacial, ela vai lidar com os elementos em 3 dimensões. Pirâmides, prismas, troncos, cubos, paralelepípedos, paralelogramos, esferas. A geometria plana, ela vai tratar basicamente do cálculo de área e perímetro dessas principais figuras que eu falei. Enquanto que a geometria espacial vai se encarregar do volume, área de superfície e outros assuntos de 3 dimensões. E aí, gente, fica uma dica. Planificar essas figuras e saber aplicar corretamente os teoremas de Tales e Pitágoras é extremamente importante. Porque a gente acaba conseguindo, através dos elementos básicos, criar as generalizações que são possíveis de cair na prova. Um exemplo disso é o cálculo de área por decomposição. Muitas vezes a gente não sabe, não tem um nome específico para aquela figura. Mas eu sei, eu consigo dividir, cortá-la em quadrado, um retângulo, um triângulo, e eu sei as fórmulas gerais que se apresentam. Até coloquei aqui para vocês um resumo assim, geral. Ele está disponível na plataforma do Descomplica. Eu tirei de lá. O link está tanto aqui no meu slide quanto no final, caso depois vocês queiram fazer a procura. E aqui tem a generalização das principais fórmulas que acabam sendo aí necessárias e utilizadas durante a nossa prova, a nossa avaliação.
Dando sequência, funções. Olha, gente, por definição, o que vai ser uma função? O que é a função? A função é basicamente quando eu pego duas ou mais grandezas, informações, e estabeleço uma regra para relacionar elas. Quanto mais eu durmo, mais eu vou ficar descansado. Ou então, quando o dólar sobe, elementos de tecnologia e importados também vão ter o seu valor acrescido. O salário de uma pessoa baseado nas horas trabalhadas e nas gorjetas recebidas, ou nas comissões recebidas. Tudo isso acaba sendo englobado por esse conteúdo. E aí, gente, olha só. Basicamente, o que acaba sendo cobrado são funções do primeiro e do segundo grau. Então, saber montar um gráfico, como se comporta, ver crescimento, decrescimento, encontrar as raízes, ponto máximo, ponto mínimo, tudo isso tem que estar fácil, tem que estar sedimentado na cabeça de vocês. Aí eu coloquei aqui um alerta. Equações e funções logarítmicas e exponenciais são importantes. Elas são base de vários conteúdos que vocês estudam ao longo da sua carreira acadêmica. Porém, no Enem, elas têm um uso mais reduzido. E isso fez com que alguns estudantes, alguns candidatos, acabassem derrapando e não conseguindo resolver duas questões em específico do exame de 2019. Por quê? Logaritmo, principalmente, a gente, quando está fazendo treinamento, quando está fazendo assim, uma orientação de estudo, a gente só enuncia e passa, para poder focar nas equações do primeiro e do segundo grau, nas funções do primeiro e do segundo grau. Aí vem 2019, não coloca funções do segundo grau e apresenta duas questões envolvendo logaritmo. Então, gente, voltando naquela primeira informação lá do nosso princípio de conversa, a importância e a tendência do caráter conteudista faz com que não abandone logaritmo, não abandone exponencial. Dá uma lida, faz uns exercícios, não custa nada. Afinal de contas, canja de galinha e imprudência nunca fizeram mal para ninguém. Eu coloquei aí um exemplo, né? Uma indústria automobilística, ela está no exame de 2018, uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro que é dirigido em uma pista de teste, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de retro no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada pelo eixo Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. E aí ele pergunta qual é a expressão, qual é a equação de reta. Gente, equação de reta nós conseguimos construir a partir de dois pontos presentes no gráfico. Que dois pontos é esse? Qual que eu vou utilizar? Gente, vai no mais fácil, o mais evidente. Eu tenho o ponto de coordenada 0,50, eu tenho o ponto de coordenada 500, 0. Para quem ficou um pouco na dúvida, quando a gente vai ver a coordenada do plano cartesiano, primeiro eu dou a informação do x, depois eu dou a informação do y. Então, olha, qualquer ponto em cima do eixo y tem coordenada x igual a 0, aqui. Qualquer ponto do eixo x tem coordenada y igual a 0. Por isso que eu pude afirmar aqueles dois pontos. Então, eu sei que quando x for 0, y vale 50. E quando x for 500, o y vale 0. Faço um sisteminha, encontro os coeficientes a e b,
volto para a fórmula e consigo concluir que menos 1 sobre 10x mais 50 é igual a y. Essa vai ser a minha função no primeiro grau, alternativa B. Probabilidade. A probabilidade, ela vai medir a chance de alguma coisa acontecer ou de alguma coisa não acontecer, né? Olha só. Simplesmente saber a fórmula, nesse caso, não vai adiantar. É preciso que vocês saibam decodificar, que vocês consigam interpretar as informações e ver quais montagens são mais proveitosas, mais produtivas para aquele pedido em específico. Tá bom? Então, gente, segundo tópico extremamente importante. Destaquem as informações, valorizem a interdisciplinaridade e a contextualização. Capacidade de abstrair, de pensar para fora da fórmula é, assim, a diferença principal entre você ser aprovado no curso que você sonha e você, às vezes, precisar de se preparar um pouco mais para isso. Coloquei aqui um exemplo, né? Numa escola de 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento de 2 línguas estrangeiras, o inglês e o espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês, 500 falam espanhol e 300 não falam nenhuma língua. Coitados desses meninos. Estão sofrendo aí nessa era tecnológica. Escolhendo-se um aluno dessas escolas ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês, qual a probabilidade que este aluno fale espanhol? E aí apresentou aqui, né, as alternativas em forma de fração. Gente, primeira coisa que vocês podem ter certeza absoluta, uma dessas alternativas aqui, na verdade, 2 dessas alternativas são feitas para quem estiver resolvendo sem atenção total. Uma delas vocês provavelmente vão conseguir chegar nesse valor se vocês usarem os valores do jeito que eles estão apresentados aqui. Mas, professor, qual que é o problema disso? Está no enunciado? Eu não vou usar informação? Pois é, gente. São 1.200 alunos. Se você somar 600 com 500 com 300, dá 1.400. Passou. Então, se você montar a probabilidade usando os 1.400 alunos, você certamente vai ter algum valor próximo ou até exato dessas alternativas. Você vai errar com convicção. Uma questão que é fácil. Outro possível erro dessa questão: não excluir os alunos que falam inglês, porque o enunciado diz, não vai falar inglês. Ou seja, quando eu vou colocar aqui na resolução, eu vou fazer um tratamento inicial para poder descobrir exatamente quantos alunos falam ambas as línguas. E para isso eu vou utilizar o diagrama de Venn. Eu tenho 1.200 alunos na escola. Somar todo mundo apresentado no enunciado me resulta em 1.400. Ou seja, essa sobra de 200 alunos é exatamente o valor dos alunos que falam as 2 línguas. Então, eu vou preencher aqui o meu valor central com esses 200. A partir daí, os 300 que não falam nada ficam na parte externa. A partir daí, eu vou tratar as informações apresentadas. Quem fala só inglês, 600 menos os 200 que também falam espanhol, 400 alunos. Quem fala espanhol, 500 menos os 200 que também falam inglês, são 300 alunos. E aí, gente, volta no enunciado. Eu quero apenas os alunos que não falam inglês. Ou seja, este número daqui e este número daqui
não serão considerados. Você não vai usar eles nos seus cálculos. Então, olha, passando para frente, probabilidade é o que? A divisão entre o evento favorável, ou seja, aquilo que eu estou buscando, dividido por todas as possibilidades possíveis que se apresentam. Então, nesse caso, eu quero tirar um aluno que fala espanhol, ou seja, eu quero um aluno que está dentro desta parte aqui pintada de rosa. E quem é o meu espaço total? Alunos que falam somente espanhol e alunos que não falam nenhuma das duas línguas. Então, fazendo a divisão de 300 por 600, eu chego na fração 1/2. Alternativa A. E aí, gente, segundo o levantamento feito pelo Poliedro, eu coloquei para vocês um panorama mais específico dos conteúdos que têm caído nos últimos anos na prova do Enem de matemática e suas tecnologias. Então, vocês vão ver aí, olha, que problemas envolvendo funções de primeiro e do segundo grau vão ter maior destaque. Elas correspondem a aproximadamente 17% de todas as questões desta avaliação. Seguidos aí por grandezas, porcentagem, funções, noções básicas de matemática, probabilidade, área de figuras planas, análise combinatória, circunferências, funções do segundo grau, que é aquela parte de crescimento, máximos e mínimos, geometria espacial e troncos, ou seja, geometria, uma especificidade da geometria espacial. Ou seja, olha só, além da geometria plana e da geometria espacial de forma generalizada, troncos costumam ter um fator aí de destaque no aparecimento da prova. Além dos conteúdos principais, a gente também, seguindo, né, a BNCC, vai ter as habilidades que são mais cobradas durante a avaliação de matemática e suas tecnologias do Enem. E aí, segundo o levantamento aí da plataforma educacional PAR e do App Prova, nós temos aí uma maior incidência das habilidades 3, 8, 24, 21, 28, 16, 27, 2, 20 e 25. Tá bom, professor? Que habilidades são essas? Fique calmo, fique tranquilo. Coloquei aqui para vocês poderem observar junto comigo que habilidades são essas. Agora é aquele momento de edição que eu cliquei errado. Deixa eu voltar aqui. Qual foi a última frase que eu falei? Acompanha aí comigo. Que habilidades são estas? Olha, não engano. Ai. O bom da edição é isso. Edição, qual o problema que aconteceu aqui agora? Ficou pequenininho para eu enxergar a edição. Tô tentando enxergar sem ter que fazer assim, ó. Nem um idoso. Ai. Seriedade. Vou tomar mais um copo d'água. Quem sabe erra ao vivo. Então, vamos acompanhar aqui comigo quais são essas competências e habilidades. A habilidade 2 é identificar padrões numéricos ou princípios de contagem. A habilidade 3, resolver situações, problemas envolvendo conhecimentos numéricos.
A habilidade 8 vem em resolver situações, problemas, utilizando aí uma relação com espaço-forma. A habilidade 16, resolver situações, problemas com variação de grandeza. A habilidade 20, interpretar gráficos cartesianos e as relações entre as grandezas. A habilidade 21, resolver situações, problemas cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. A habilidade 24, utilizar informações expressas em gráfico. A habilidade 25, resolver problemas com dados apresentados em tabelas. A 27, calcular medidas de tendência central, né? Ou seja, moda, média, mediana. E a 28, resolver situações, problemas que envolvam conhecimentos, estatística e probabilidade. Ou seja, gente, as habilidades principais que são cobradas na avaliação de matemática e suas tecnologias é a capacidade de relacionar os conteúdos da matemática. Nada vai ser cobrado sozinho. Diria até a música acho que do Tom Jobim. É impossível ser feliz sozinho. Na matemática, é impossível você utilizar somente um conteúdo. Vamos agora falar de outra matéria adorada e amada, só que não, pelos alunos. Vamos dar aí um foco na física, de que é uma parte compositiva da prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Assim, né, como química e biologia. E aí, olha só. Lembra da parte conteudista que eu falei? Na prova de física, o caráter principal que vai ser avaliado não é se você sabe a fórmula. Não é se você sabe que a resistência é igual a corrente vezes a diferença de potencial. Bacana. Decorou direitinho. O que o Enem vai te cobrar é a capacidade de utilizar estas fórmulas na interpretação da situação-problema. Ou seja, é a sua capacidade de decodificar tudo aquilo que está te envolvendo, tudo aquilo que existe à sua volta. Todas as questões são contextualizadas e apresentadas, assim como eu comentei na parte de matemática, texto base, linha de comando, alternativas. Sempre. A leitura de tabela agora, é de cabo a rabo. As questões, gente, envolvendo gasto ou consumo de energia, elas são muito comuns. Análise do padrão de luz, da conta de luz, da produção de uma hidrelétrica ou de uma termoelétrica, sempre tem uma questão nesse estilo do Enem. Então, durante seus estudos nessa parte final, não pula esse tipo de questão, gente. Vai por mim. Vai cair uma questão envolvendo gasto e consumo de energia. Até porque você pode não estar aí acompanhando 100% dos jornais, o que eu recomendo que você passe a fazer, porque vai te ajudar na prova de redação. Mas nós estamos atualmente passando por uma crise hídrica muito forte. Teve uma estiagem ao longo do ano que fez com que os reservatórios de produção das hidrelétricas estejam aí se encaminhando a níveis críticos e alarmantes em todo o país. A sua conta de luz, graças a uma normativa feita pela ANEEL, tem agora 2 tipos de bandeira vermelha. Você tem bandeira vermelha 1 e bandeira vermelha 2. Além desse fato, né, dessa estiagem que está gerando uma potencial crise de distribuição de energia, nós também vimos, infelizmente, o colapso da distribuição ocorrido no Amapá. Ou seja, mais um elemento trazendo foco, trazendo importância para essa parte do conteúdo. E olha só, uma aposta. A gente teve aí, ultimamente, a primeira fotografia de um buraco negro. Não uma
aproximação ou uma estimativa? Uma foto de um buraco negro. E isso, por ter uma importância inimaginável dentro do ramo das ciências, pode trazer para a prova a necessidade de ter uma leitura sobre as leis do universo. Gravitação universal, lei de Kepler, inclusive as implicações de um buraco negro, o que acontece, qual que é essa definição geral de um buraco negro. Gente, eu não me assustaria se esse tema caísse na prova, na parte de física, de ciências da natureza e suas tecnologias. E aí, ó, um erro no slide. Momento da edição, que ela vai dar aquela paradinha. Aí, edição. Pronto. Vamos voltar aqui agora. Então, eu não me assustaria se uma questão envolvendo essas regras, essas leis, caísse na prova deste ano. E aí agora, gente, vamos partir aí para um panorama geral do que é cobrado na parte de física, da prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Dentro da parte de energia, trabalho e potência, vão ser trabalhados os conceitos gerais de energia potencial e energia cinética, conservação da energia mecânica, dissipação de energia, trabalho da força e energia potencial. Elas vão aparecer de forma contextualizada para vocês poderem utilizar as contas, a parte vetorial, muito vista e muito importante dentro da matemática, vai ser aplicada neste tópico do conhecimento. Na parte de mecânica e funcionamento de universo, olha a dica lá, hein? Lembra que eu falei da potencial questão. Lei de gravitação universal vai virar protagonista. Força-peso, aceleração da gravidade, lei de Kepler, tudo isso acaba sendo visto como uma ferramenta, como um mecanismo para entender e decodificar o que vai acontecer, né? A influência que ela tem sobre a Terra, sobre os seres, sobre os fenômenos que a gente observa. Variação climática, fenômeno de maré, fases da Lua, o eclipse solar que aconteceu agora no mês de novembro, mês de dezembro, perdão. Tudo isso acaba sendo material de consulta, material de construção daquele texto base. Os fenômenos elétricos e magnéticos, eles são cobrados principalmente através das definições e das consequências da lei de Coulomb e da lei de Ohm. Campo elétrico, potencial elétrico, efeito Joule, circuito. Gente, lembra aquela parte que eu comentei sobre questões de consumo e de gasto energético? Se relaciona intimamente com o efeito Joule. Uma vez que o efeito Joule é o quê? É a dissipação de energia elétrica através de outras formas de energia, como principalmente o calor.
Então, aquela famosíssima questão do chuveiro e o gasto da energia ao longo do mês, olha ela aqui, aonde ela se encaixa no nosso conteúdo de revisão. No ramo do magnetismo, a gente vai principalmente focar nas relações, nas consequências e apresentações que ela vai ter no globo terrestre. O funcionamento de bússola, navegação, até mesmo as interações e interferências que elas têm com os satélites artificiais, tudo isso acaba sendo englobado neste tópico. Oscilações, ondas, óptica e radiação. Aqui é basicamente onde a gente vai tratar de luz. Seja ela do espectro visível, ou seja, do vermelho ao azul, ou aquelas do espectro que a gente não consegue enxergar. Raio ultravioleta, raio gama, infravermelho, micro-ondas, ondas de rádio, diferença entre onda M e onda FM. Tudo isso acaba entrando nessa parte, em conjunto com as teorias de formação de imagem. Reflexão, refração, diferença na velocidade da luz quando ela muda de meio. Tudo isso entra nesta parte do conteúdo. Então, gente, se vocês, olha só, se vocês forem ficar decorando fórmula nesta hora, nesta altura do campeonato, neste momento, não há cérebro que aguente. O Enem não quer que você decore fórmula. O Enem quer que você relacione conhecimentos, que você interprete situações e que vocês saibam pegar toda essa bagagem de estudo e aplicar naquele tipo de pedido, naquele tipo de questão, naquele tipo de apresentação. Naquele tipo de apresentação. Na parte de calor e fenômenos térmicos, o conceito ele vai acabar girando em torno das diferenças entre calor e temperatura. Escala, Celsius, Kelvin, esqueci o nome. Calor e temperatura. Escala Celsius, escala Kelvin, o Fahrenheit, aonde isso é utilizado, porque vocês podem se lembrar ali do estudo sobre geografia, sobre história. Nós, aqui no Brasil, a gente vai utilizar a escala Celsius. No hemisfério norte, é comum o Fahrenheit. Enquanto que, para ciências, o Kelvin, por ser absoluto, é o nosso objeto de foco. Então, saber transitar entre essas diferentes terminologias, entre essas diferentes escalas, é de suma importância. Saber as consequências da dilatação térmica, da condução de calor e do funcionamento de máquinas térmicas e de refrigeradores acaba sendo muito mais importante do que eu decorar a fórmula de rendimento, que também é importante. Mas o Enem, mais uma vez, estou frisando. Gente, sempre que o professor frisa muito alguma coisa, é porque é tema de importância. O Enem não se importa se você decorou fórmula. Ele quer que você interprete e relacione os conteúdos. E aí, vamos aí nos encaminhando, para o final desta conversa, para o final desse bate-papo. Dicas gerais para este momento de preparação final. Olha só, gente. Um erro muito comum é quanto mais próximo vai ficando a avaliação, a gente vai ficando naquele desespero, naquela agonia, naquele Senhor, preciso de aprender mais, preciso de mais conhecimento, preciso de colocar tudo dentro da cachola. Não. Calma. Respira e inspira. Você, nessa reta final,
se impor uma carga excessiva de estudo é extremamente prejudicial. Não faça isso. Você vai estar encaminhando para um processo de estafa mental, ou, como eu coloquei aqui, o cérebro cansado. E isso, gente, é extremamente prejudicial. Por quê? Porque quando a gente já está ali estafado, está cansado, está igual aquele meme, eu não aguento mais. Na hora do vamos ver, no dia D, no pico de adrenalina, a tendência é a autopreservação. Ou seja, o cérebro olha para você e fala: o quê? Você já me exigiu aí, ó, esse tempo todo de estudo e ainda tem mais? Beijo! O cérebro vai perdendo rendimento. Ele não é feito para extremos períodos de estresse. E nisso, gente, tenha momentos de lazer. Dá uma parada, toca o violão, a guitarra, a bateria. Dentro de casa, gente. Lembra do momento que nós estamos vivendo, se possível. Joga um videogame. Faz uma chamada de vídeo com seus amigos. Tenha uma noite agradável de sessão pipoca com as pessoas da sua casa. Espaireça. Acalme o cérebro. Ter momentos dedicados a essas atividades prazerosas vai fazer com que o seu cérebro receba descargas de endorfina, de dopamina, vai reduzir o estresse, só vai te trazer benefício, vai acalmar. Então, gente, o estudo dessa reta deve ser feito de forma sistemática, deve ser feito de forma bem organizada, mas você também tem que ter espaços para lazer. Além de espaços para lazer, gente, foca no soninho. Professor, é sério que no momento de reta final você está mandando eu dormir? Tô. Boas noites de sono, gente, ajudam a prevenir os lapsos de memória, aquele, ih, deu branco, eu não sei como é que faz, eu sabia, eu fiz uma questão dessa ontem. Dormir faz bem. Nem só para a mente, para todo o corpo. E outra, gente, o cérebro, ele precisa de entrar naquela fase do sono pesado para poder fazer com que memórias de curta duração, ou seja, aquilo que você acabou de estudar, se transformem em memórias de longa duração, aquilo que você vai lembrar durante o exame. Então, gente, nesse processo de aprendizado, o dormir é muito importante. Além de também ajudar a regular ali o estresse, a ansiedade, aquela pré-prova, né, gente? Vamos combinar. Gente, foca no básico. Vá de basic. Por quê? O algoritmo de avaliação do YouTube, ele costuma valorizar a pontuação das questões com maior índice de acerto. O Enem não quer que você chute. Entendeu? Chutar é ali, ó, naquela peladinha com os amigos, ou então no seu console favorito. Seja ele FIFA, seja ele PES, um Bomba Pet atualizado. Então, gente, por conta disso, o Enem, ele acaba dando maior peso de pontos para as questões que a grande maioria dos candidatos acertou. Enquanto que aquelas questões com maior índice de erro, elas acabam recebendo menos pontos. Ou seja, é muito melhor vocês acertarem junto com a galera e errar aquela que todo mundo estiver errando, do que você errar aquilo que todo mundo acertou e acertar sozinho. Pro Enem, o que ele vai acabar considerando? Ia lá, ó, errou a mais fácil, acertou a difícil. Quer me enganar? Esse cara chutou. A gente não quer isso. Óbvio, né, que no melhor dos cenários a gente acertou a questão fácil e acertou a questão difícil. Mas a gente nem sempre pode ter tudo. Na semana final, gente, ou seja, naquela ali, ó,
O último sprint. Puxa o freio de mão. Gente, é o mesmo raciocínio para quando o semáforo está saindo do vermelho para o verde. A luz amarela não é uma luz de vai, filhão, acelera. Não! A luz amarela é uma luz de atenção, tenha calma, vai reduzindo a velocidade, queridinho. Na fase final dessa última semana, é onde os níveis de estresse e ansiedade batem lá no pico. Então, é nesse momento que, se você pegou e está vindo num batido ali de 8 horas de estudo por dia, 6 horas de estudo por dia, todo dia, nessa última semana, você vai reduzir para 4. Nessa última semana, você vai reduzir para 2. Na véspera, você não vai pegar no caderno. Você vai dormir, você vai rir, vai se alimentar bem. Inclusive, na véspera, durma bem. Toma um chá de alfazema, um suco de maracujá. Durma. Vá para a prova calmo, relaxado, tranquilo. Separa com antecedência os seus documentos e as canetas esferográficas e o cartão de inscrição, caso você vá fazer a prova física, né, no local de prova. Não deixa para sair de casa em cima da hora, gente. Por favor, não façam parte dos memes do atrasado do Enem. A gente não quer esse tipo de fama. A gente quer uma fama diferente, entendeu? É porque fomos extremamente bem-sucedidos no trabalho. Essa é a fama boa. A fama do atrasado do Enem não é tão legal assim. Coma alimentos leves. A prova do Enem, ela é feita na parte da tarde. Já pensou você ir bater aquele prataço, chega para fazer a prova, tá lá morrendo, dormindo, não pode. Então, ó, alimento leve, tranquilinho, muita água, se hidrata, gente. Beber água, ela ajuda a regular os sistemas internos todos. Gente, a maioria da nossa composição é feita de água. E aí uma dica. Se for possível, congela a sua água. E vai tomando de golinho em golinho a água gelada ao longo da sua prova. Vai ajudar no raciocínio, vai ajudar no acalmo, né, na sua ansiedade. Fora que uma aguinha gelada é sempre bem-vinda, né? Calorão de Valadares. Olha, aquele chocolatinho, aquela barrinha de cereal, maravilhoso, bacana, top. Afinal de contas, né? Toma ali uma descarga de endorfina, serotonina, calmar a mente, justo. Agora, confundir a sala de prova com piquenique não dá. Você não pode gastar mais tempo mastigando e abrindo o pacote do que você está raciocinando uma questão. E o cérebro, ele é feito para se dedicar a uma única tarefa. Ai, mas eu faço tão bem 2 coisas ao mesmo tempo. Parabéns para você que mastiga chiclete e caminha. Na hora da prova, o foco todo está ali, naquela avaliação. Então, uma barrinha, um chocolatinho, ok. Se possível, não muito doce, para não dar vontade de tomar mais água, que faz com que você precise de ir ao banheiro, tudo gasto de tempo desnecessário. Mas, entre os chips e a prova, o seu cérebro ele acaba dividindo a atenção. E dividir a atenção leva a erro bobo. Erro na questão que todo mundo está acertando. Perda de ponto importantíssimo para você. Um outro erro muito comum dos alunos é ficar focando e batendo e martelando na mesma questão até ela sair. Gente, quando você estiver fazendo a leitura, leu. Se a questão sai fácil na mente, resolva. Se a questão está agarrando, passe para a próxima. Por quê? A próxima questão pode ser uma dessas fáceis que você vai resolver com baixo gasto de tempo,
e você vai ter como voltar depois. Bem melhor do que você ficar agarrado na questão ali e não conseguir resolver aquelas que você saberia fazer e que estavam logo ali na frente. Confia em você, confia na sua preparação, na sua capacidade. Você se dedicou, você abriu mão de projetos, abriu mão de saidinhas de vídeos com os amigos, de algumas atividades de lazer para focar no seu futuro. Agora é a hora, a reta final, para colher os louros. Todo esforço é recompensado. Então, gente, confia em você e vai que é sucesso. Gostaria aí de agradecer imensamente o convite feito pela Univale. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa aí ajudá-los nessa reta final de preparação, que vocês fiquem aí mais tranquilos, mais calmos e que possam ir muito bem na prova. Afinal de contas, tudo aquilo feito com dedicação, com esmero, traz resultados positivos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado a vocês que dedicaram esse período de tempo para poder me ouvir. E como eu digo sempre para os meus alunos, fiquem bem, fiquem zen. Paz para todos. Forte abraço. Que tal estudar em uma universidade completa com bolsa de 100%? Faça o vestibular Top 50 Univale e concorra a 50 bolsas nos cursos de graduação com desconto de 40%, 60% e até 100%. As provas serão no dia 7 de fevereiro e você tem até o dia 5 para fazer sua inscrição de forma gratuita. Mas corre, porque as vagas são limitadas. Para conferir mais informações, vá no nosso site univale.br e veja o nosso edital. Somente uma universidade completa te conduz para uma vida de sucesso.